das 3. E quando o 7º mês havia chegado, e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então puseram-se de pé Josué e o filho de Josadaque e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, as famílias, né? E edificaram o altar do Senhor, Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países. E ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do entardecer. Diga graças a Deus. Por que eles estavam com tanto medo desse território, irmão? O que está acontecendo aqui? Se você pegar o livro de Ezequiel, se você pegar o livro de Daniel, você vai entender que eles estavam num cativeiro há 70 anos. Eles estavam presos. Deus os enviou à prisão na terra dos medos e dos persas. E eles foram para longe, muito longe de sua terra. E agora, aqui o que está acontecendo? Passaram-se os anos e eles voltaram para sua terra. Como eles encontraram a cidade? Os muros quebrados, as portas queimadas, ou seja, sem proteção. E eles precisavam levantar os muros novamente. Porque eles estavam de volta do cativeiro, de volta para casa. O rei persa, Artaxerxes, liberou eles para voltar para casa e deu a condição para eles virem embora. E agora eles estão chegando na sua terra, liderado por um homem chamado Neemias. Esse Neemias liderou a reconstrução do muro. Por que a reconstrução do muro? Porque uma cidade sem muro, ela era facilmente saqueada. E o que estava acontecendo no território de Israel com a cidade destruída, ela virou um lugar de ladrões, salteadores. Virou um lugar de qualquer gente. Por isso eles estavam com medo também do território. Porque era um lugar perigoso de ficar. Eles estavam recém-chegados novamente na sua terra. E eles precisavam reedificar os muros que tinha sido queimado por Nabucodonosor, aquele rei que a gente aprende dele lá na Babilônia e Daniel. E agora eles tinham que reconstruir. Neemias, o servo de Deus, o Neemias, ele lidera a reconstrução do muro com muita valentia. Era importante reconstruir os muros. Mas o que a gente está lendo aqui foi o trabalho que fez Zorobabel e Josué, os sumos sacerdotes. Zorobabel era um político, era um governador entre os judeus, que o próprio rei persa tinha consagrado, tinha instituído ele como governador. Esse Zorobabel que a gente está lendo aqui. Essa história é verídica, ela está não só na Bíblia, mas ela está no livro de história. Para que a nossa fé cresça no Senhor, cada dia mais. Amém? Amém. Para que a gente entenda o propósito de Deus na nossa vida. E Neemias começou a liderar a reconstrução do muro. Mas eles estavam com medo dos salteadores, dos ladrões. Porque não eram simples ladrões, eram ladrões que roubavam tudo, saqueavam e matavam. Estrupavam e matavam também. A cidade não tinha lei, não tinha regra. Não tinha quem protegesse eles. Então Neemias começou a liderar a construção do muro.
Mas existia, gente, algo muito importante que precisava ser feito, que não poderia ser descartado nem desprezado, que iria ser feito. Antes da reconstrução do muro, ou até junto com a reconstrução do muro, mas eles preferiram antes da reconstrução do muro, fazer o quê, irmão? Eles estavam se sentindo vulneráveis. Presa fácil para o inimigo. Então quem pode nos defender? Quem sempre nos defendeu? Quem patrocinou? Quem ordenou a nossa volta para a nossa terra? Quem quebrou as cadeias do cativeiro babilônico? Quem foi que abriu as portas da terra entre os medos e os persas e nos trouxe de volta para a nossa cidade de Jerusalém? Quem foi? Quem foi? Diga, Deus! Deus. Então eles falaram, então a primeira coisa a se fazer, até antes de reconstruir o templo, tem que reconstruir o cerne da coisa. Tem que reconstruir o centro do negócio. A base tem que estar ligada. Amém, igreja? Amém. Antes do muro, da proteção contra os homens violentos, antes de levantar templo para qualquer homem entrar debaixo dela, a gente precisa levantar o altar para que o sacrifício já comece. Para que Deus já receba o cheiro suave da nossa oferta. Vamos consertar a base. Vamos consertar o altar. E quem liderou a reconstrução do altar e do templo chama-se um sacerdote chamado Josué e Zorobabel, filho de Sealtiel. Josué, Jesua. Esse sacerdote liderou a reconstrução do templo, mas ele começava por aonde? Antes de reconstruir a cidade, antes de reconstruir o que está por fora, antes de reconstruir o que é aparente, antes de fazer aquilo que está em volta de nós, antes de reconstruir parede de templo, antes de reconstruir o luxo, antes que alguém precise entrar aqui dentro. Vamos reconstruir o altar, que é o centro da questão. O altar, ele representa a presença de Deus. Ele significa para eles, e em especial na prática, aqui para nós, para a nossa vida prática, representa a presença de Deus. Sem Deus, nós estamos vulneráveis. Sem Deus, não adianta você ter bênção na tua mão de Deus, que o diabo toma. O medo deles é que eles estavam sendo ameaçados por bandidos perigosos, homens armados. E detalhe, que não havia lei e nem punição para eles. Se eles assaltassem, saqueassem, estupassem ou matassem, não haveria lei e nem haveria punição. Então ele falou, quem pode proteger a gente? Deus. Se o espírito dele descer na gente, a gente vira um Sansão quando for necessário. A gente vira um Josué, a gente vira um Davi se for necessário. Se o espírito dele descer em nós, se o Espírito de Deus descer em ti, se o Espírito de Deus, tudo aquilo que for necessário, você vai ser. Por isso que a Bíblia do Senhor, ela nos compara muitas das vezes o servo de Deus a uma palmeira. Se o Espírito de Deus estiver em ti, você, no dado momento em que o vento for forte, você vai ser uma palmeira. Você não vai cair, você vai envergar, mas não cai. Aleluia! Agora, se o Espírito de Deus não estiver em nós, a gente é uma planta sem força, é uma cana quebrada. E o vento bate e a gente quebra. Por isso que muitas das vezes a Bíblia compara o que confia no Senhor como uma águia. Por quê? Se o Espírito de Deus estiver em ti, o vento vai assoprar, a luta vai vir, mas você vai ter a habilidade de uma águia, que muitas das vezes você voa em cima da tempestade, e quando muitas das vezes é necessário, ela tem a astúcia de voar da rasante. Meu Deus, é verdade. Eles entenderam? Aleluia, sim. Amém? É verdade. Muitas das vezes, quando você entrar, se você está aqui como eles no território, que era deles, mas agora o inimigo tinha tomado, eles precisavam expulsar eles dali. Eles tinham que ter
A simplicidade de uma pomba. Se o Espírito de Deus estiver em ti, você entende o que é ser simples como pomba. Mas eles também tem hora que eles iam ter que ter a prudência de uma serpente. De saber lidar com os adversários. Aleluia. Se o Espírito de Deus está em ti, quando for preciso você ter a prudência de uma serpente, querido, você vai ter. Aleluia. Diga glória a Jesus. Glória. Esses são os adjetivos, essas são as virtudes que são aplicadas à nossa vida. E a gente precisa entender isso, que isso não vem de nós, diga, vem de Deus. Deus quer fazer você assim. Deus quer que tu entenda que a nossa maior fortaleza é a presença dele na nossa vida. E essa presença não pode faltar. Então o que faz Zorobabel e Josué? Vamos levantar o altar. Porque essa é a base. Para que nós possamos entregar o sacrifício de Deus. Aquilo que a gente já está devendo a ele há anos. Sem o altar, sem presença. Com o altar, com sacrifício, com oferta, com presença. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então aqui a gente começa a entender, pastor, o que significa lá em Êxodo? O que o Espírito Santo está falando hoje para nós? Se nada vai bem na nossa vida, é porque o altar está mal. Se nada vai bem, muitas das vezes, querido, eu preciso olhar para o altar. Amém? Amém? É porque o altar não está legal. E se o altar é a causa das coisas estarem andando não muito bem, o que a gente tem que fazer? Diga, reparar o altar. Reparar o altar. Porque o altar é o centro. Amém? O apóstolo São João, em 3 João 1:2, ele diz para Gaio, diz assim: eu espero que tudo vá bem na sua vida, como bem vai a tua alma. Eu quero que você tenha saúde, eu quero que você tenha paz, eu quero que você tenha abundância. Assim como está a tua alma, eu quero que tudo vá na tua vida. Diga para o seu irmão, assim como está a tua alma, tudo vai bem na sua vida. Se a alma está bem, se o altar está bem, Deus vai se manifestar na sua vida em prol das tuas causas. E os teus inimigos só vão ter um caminho. Glória a Deus. Porque vai ter hora que ele vai te achar como uma águia, vai ter hora que ele vai te achar como um cordeiro, mas vai ter hora que ele vai... Amém? Amém. Vai ter hora que ele vai te achar como uma formiga, trabalhando, sem dar atenção para ele. Você já viu que as formigas trabalham no nosso meio sem nos dar atenção? Ela nem presta atenção na gente, ela não está nem aí que tu é maior do que ela, que tu pode pisar nela e matar. Ela não está nem aí, ela trabalha. Aleluia. Diga graças a Deus! Graças a Tu não Deus. vai estar nem aí pro teu inimigo. Meu irmão, foi essas características que apareceram em Neemias. Quando eles viram convidar alguém para a festa, ele falou, não posso descer do que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo uma boa obra. Essa obra é grande, ele estava nem aí. Os salteadores, Sambalat, Tobias e Gesem, que estavam tentando tirar ele da direção, estavam com inveja dele. Porque ele ia reconstruir os muros. E quando eles reconstruíssem o muro, ia acabar o benefício que eles tinham entre o povo que ficou na cidade com o muro quebrado. Eles não iam poder mais usurpar, eles não iam poder mais ser corruptos, eles não iam poder mais sugar a força e o dinheiro do povo que ficou à mercê do escravo deles, porque eles eram bandidos. Mas Neemias disse, não estou nem aí para vocês, eu estou fazendo uma grande obra. Vai ter hora que o inimigo tem que chegar e vai te achar assim, não está nem aí para ele. Mas está falando de você aqui, mas fala de você ali, mas tenta te puxar para a esquerda. Tu não está nem aí, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque se o altar está bem, o Espírito Santo vai te direcionar hoje para uma formiga. Não dê atenção aos teus adversários. Já repararam que a formiga é assim? Provérbio diz assim, vai pegar a formiga preguiçosa. Amém? Amém. A
formiga trabalha sem dar atenção. Ela habita numa terra de gigantes, mas ela não está nem aí para os gigantes. É verdade. Ela constrói suas casas, ela trabalha para o inverno, trabalha para o verão. Não está nem. Para ela a gente não existe. E se tudo der mole, ela ainda te grisca. Se o teu altar for bem, se você reparar teu altar, muitas das vezes o inimigo vai encontrar você assim. Ele vai pensar que vai te deixar apavorado, mas você está indiferente a tudo o que está acontecendo à sua volta. Ele vai tentar mexer contigo, ele vai tentar te provocar. Sabe por quê, irmão? Quando o diabo quer derrubar alguém, ou quando ele quer envergonhar, quando ele quer tirar alguém da direção, sabe o que ele faz? Ele leva você para o campo das emoções. Porque ali não tem homem bom que fique bem. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Mas se o altar está bem, tu não vai entrar na de Satanás. Quando o diabo quer derrubar, todos os homens que o diabo conseguiu derrubar foram levados para o campo das emoções. Davi foi levado para o campo da cobiça, ele cobiçou e viu. Da outra vez que ele caiu, ele foi levado para o campo da vaidade. O diabo chegou perto de Jesus e tentou levar Jesus para o campo do medo, mas Jesus o repreendeu. Aleluia. Jesus estava indo para Jerusalém, Pedro parou diante dele e falou assim: o senhor não entende que o senhor está indo para o lugar da sua morte? Que tu vais para o lugar onde vão te matar? Ele: Satanás, para trás de mim, saia daqui agora, porque tu não conhece os mistérios de Deus, você só conhece aquilo que é do homem. O diabo tentou levar ele para o campo do medo. Vocês estão entendendo? Toda vez que o diabo quer levar alguém, leva para o campo da emoção. Ei, você quer atraído pela beleza? Cuidado. Ó, o diabo olhou e falou para Deus assim: já vai blasfemar de ti. Foi justamente o que o diabo levou ele. O campo das emoções, do sentimento e o amor pelos filhos. O diabo sabia que ele tinha amor, mas a confiança em Deus dele foi maior. Aleluia.